Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um dia, mais uma quinta-feira, mais uma manhã para a gente conversar um pouquinho sobre aquelas travas que impedem a nossa vida de fluir plenamente. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre algumas travas que impedem a vida de qualquer pessoa de fluir, de caminhar. São travas que impedem a pessoa de tomar decisões, impedem a pessoa de sair do lugar, impedem a pessoa de realmente se colocar na vida, se disponibilizar para a vida. Nós vamos falar hoje a respeito de dúvida, insegurança, incerteza e medo. E que num nível bem elevado, num nível bem crítico, isso se transforma até em transtornos mentais, que realmente congelam a pessoa num momento da sua vida, congelam a pessoa de uma determinada maneira que ela não vê possibilidade de fazer qualquer coisa, a não ser ficar dentro de casa fechada. Sim, estou falando de uma possibilidade de alguma dessas travas evoluir e se transformar numa síndrome do pânico, por exemplo, que é uma coisa muito séria. Então vamos chegando, hoje o nosso tema é dando continuidade. Aliás, o nosso tema de hoje é esse, dando continuidade à série de lives que a gente está fazendo a respeito da escala Hawkins do nível de consciência. E entendam por que eu estou falando sobre travas emocionais e escala Hawkins do nível de consciência. Porque toda emoção, todo sentimento é um estado energético. E a escala Hawkins do nível de consciência diz respeito justamente a estados de energia, níveis de energia através dos quais você se coloca na vida ou você tenta sobreviver na vida. Isso vai depender se você está acima ou abaixo de uma calibração de 10 elevado a 200, né? Lembrando que tudo que calibra abaixo de 10 elevado a 200 tira a energia do meio para tentar se sustentar e despende a própria energia para tentar manter a vida. Tudo que está calibrando de 200 para cima começa a receber poder, por isso o nome do livro que traz essa teoria se chama justamente Poder versus Força. Você entra em ressonância com a sua consciência divina, você entra em ressonância com o poder da criação e começa a receber energia para sustentar a sua vida nesse plano. E a energia excedente é disponibilizada para sustentar a biosfera do planeta. Então, quando a gente fala sobre travas emocionais, a gente também está falando sobre essa disponibilidade energética, a gente também está falando sobre esses estados de energia através dos quais a gente vivencia a nossa vida, ok? Por isso que a gente traz esses conceitos associados à escala Hawkins do nível de consciência. Então, o tema de hoje é justamente esse: dúvida, incerteza, insegurança e medo. E por que todos esses vêm nesse grupinho de 4, né? Dúvida associada à insegurança, associada à incerteza e associada ao medo. Porque dentro da premissa que o doutor David Hawkins traz, existem apenas 2 tipos de sentimento e todo o resto são derivados desses 2 tipos de sentimento, que na verdade seria o quê? O amor, né, o sentimento elevado de alta frequência, e o medo, a sua contraparte de baixa frequência. Então, quando a gente está num registro, né, de travas emocionais, de estados de energia, dentro da dúvida, da insegurança, da incerteza e do medo, a gente está no extremo oposto. A gente está verdadeiramente tentando sustentar a nossa vida a partir de um princípio de sobrevivência. Porque o que é o medo? O medo é uma emoção que é natural do ser humano e ele tem uma finalidade, ele tem uma função. Qual é essa função? A minha proteção, justamente a minha possibilidade de perceber perigo numa determinada situação e ativar todos os meus recursos de defesa para que eu possa garantir a minha sobrevivência. Mas o medo, ele tem que aparecer nos momentos de perigo, né?
Vamos retornar aí ao nível evolutivo do ser humano. A pessoa está lá vivendo, né, no meio da selva, no meio da floresta, no meio da savana, seja lá onde for, mas está na natureza junto com todos os seres vivos que vivem na natureza. Ele precisa caçar para se alimentar. E ao mesmo tempo que ele é caçador, ele também é caça, porque também existem animais de grande porte que utilizariam o ser humano como alimento. Por exemplo, numa savana africana, um ser humano seria um grande alimento para uma família de leões, concordam? E em termos de ferramentas de defesa e de ataque, nós somos completamente ausentes desse tipo de ferramenta. Nós não temos garras, nós não temos presas, nós não temos força exacerbada, uma grande força, nós não temos a capacidade de correr velozmente, nós não temos a capacidade de saltar grandes distâncias. Então, diante de toda a criação de todos os animais, né, toda a criação da terceira dimensão, que é o reino animal, que existe na natureza, nós somos os mais fracos, dentro dos mamíferos, por exemplo. Nós caçamos porque nós desenvolvemos a capacidade de criar ferramentas. Porque se não fosse lança, se não fosse machado, se não fosse espada, se não fosse espingarda, se não fosse todas as ferramentas que a gente teve a capacidade de desenvolver, nós não teríamos condições de caçar. Concorda? Porque os animais, eles caçam com os recursos que eles têm. Garra, presa, uma força acima do que é o padrão, que é padrão dentro da espécie deles, né? Mas que em comparação a outras espécies é acima. Uma velocidade que também favorece isso, um sistema muscular, um sistema esquelético, um sistema de ligamentos que favorece um determinado desenvolvimento de movimento para que ele possa utilizar o próprio corpo e os próprios recursos para conseguir o próprio alimento e para se defender quando necessário. O que nós temos? Até a gente que deixa a unha crescer, né? A minha ainda está um pouquinho curta. Você não tem condições de usar suas unhas como garras, porque no momento que você crava, ela quebra. É frágil. Nossos dentes não foram feitos para abocanhar alguma coisa, prender a respiração, por exemplo, de um outro ser ou estrangular um outro ser com a boca. Nós não temos garras nos pés, né, as patas de trás, para poder destroçar a carne de um outro animal. Nós não nascemos prontos para ataque, nós não nascemos prontos para isso, nós nascemos prontos para a defesa. E qual é a nossa defesa? Correr. Com o desenvolvimento do nosso cérebro, a gente desenvolveu a possibilidade de construir instrumentos, de desenvolver ferramentas. Isso nos colocou numa situação ali mais favorável em termos de caça e em termos de defesa, porque aí a gente conseguiu desenvolver algumas espécies de armas, de escudos que nos possibilitaram nos defender e também atacar para conseguir o próprio alimento. A partir disso, dentro dessa conjectura, você vai para a savana para caçar seu alimento. Você precisa estar atento. Você precisa ter algo que te demonstre, quando você olha para um animal, se aquele animal te coloca em risco ou se aquele animal é para você não precisar se preocupar que ele não vai fazer nada e pode caçá-lo com tranquilidade, ou se aquele animal é um animal que dá para você caçar, mas que você tem que ter um pouquinho de cautela, porque se ele se voltar contra você, pode ser um risco para a sua vida. E o que nos demonstra isso, o que nos traz essa percepção, é o medo. É o medo que ativa essa cautela, é o medo que ativa essa sensação de aqui eu posso ir com cautela, aqui eu não posso ir, aqui eu tenho que me esconder, aqui eu tenho que fugir, para garantir a minha existência, para garantir a minha sobrevivência. E quando o medo é ativado dentro da gente, eu já falei isso em outras lives, diversas substâncias são jogadas no nosso organismo para modificar a fisiologia que está ocorrendo ali naquele momento.
para nos preparar para estarmos prontos para correr, para atacar, para se defender de alguma forma. Quando uma pessoa vive num registro de medo constante e a partir do medo você traz também a insegurança, a dúvida e a incerteza, porque tudo isso em última instância retorna ao medo, você está vivendo com a sua fisiologia alterada constantemente. Você está intoxicando o seu corpo, você está sobrecarregando o seu organismo de substâncias com as quais ele não está pronto para lidar com aquilo constantemente. Ele não tem esse intervalo de tempo para poder liberar essas substâncias, deixar que elas saiam através do suor, da urina, das fezes, para que o organismo possa se autorregular novamente e buscar um estado de homeostase. Ele está constantemente ativado para se defender. Então, você passa a viver uma vida que o mundo se apresenta para você como algo ameaçador. Porque as substâncias que são jogadas no nosso organismo, todos os hormônios, neurotransmissores, também interferem na forma como a gente olha para o mundo. Tudo vem do plano sutil para o plano mais denso. Então vem a emoção, o sentimento, o pensamento, não necessariamente nessa ordem, e a manifestação física. Mas a manifestação física alimenta esse ciclo e você não sai dele nunca. E isso, quando chega num nível extremo, você pode sim desenvolver um transtorno mental. Que se você for fazer aí qualquer exame de sangue, qualquer exame de imagem, talvez, vai ter sim um correspondente ali físico que diz, você tem isso, que o médico, né, o neurocientista, seja lá quem for, vai dizer, você tem esse transtorno porque a sua taxa de não sei o que está muito alta. Ou porque você tem falta de não sei o que. Mas não é porque o seu corpo veio com defeito. É porque a forma como você se relaciona com a realidade fez com que seu corpo reagisse daquela determinada maneira. E eu falando isso aqui, talvez eu não devesse nem falar, porque isso gera polêmica pra caramba. Mas a gente parte do princípio de que tudo é energia. Se tudo é energia, vem de um plano sutil para um plano mais denso. Ok, tem ali um correspondente físico, você quer acreditar que a doença é só o correspondente físico? É um direito que você tem. Talvez isso também seja um princípio de uma defesa para que você tenha condições de lidar consigo mesmo. Mas tudo vem de um plano sutil para um plano mais denso. Um exemplo básico, clássico, assim, quando a pessoa passa por uma situação que ela fica muito nervosa, né? Sei lá, uma apresentação de escola, por exemplo, que a criança vai lá apresentar no teatro, né, na frente de todo mundo. Antes da apresentação, ela tem dor de barriga. Ela adoeceu antes da apresentação, coincidentemente? Não, foi o nervosismo dela de estar exposta que fez com que o corpo dela reagisse daquela determinada maneira. Outro exemplo muito simples, muito corriqueiro. Você escuta uma história triste, ou você assiste um filme que tem um final feliz, mas que é emocionante, assim, né? E aquilo te emociona, aquilo te causa emoção, aquilo te causa sentimento. Seja um sentimento triste, seja um sentimento de alegria, mas aquela alegria que traz a emoção junto e você chora. O chorar é a manifestação física, mas antes da manifestação física ocorrer, teve ali uma manifestação sutil, emocional, sentimental, que fez com que o seu corpo reagisse. Tudo vem do plano sutil para o plano mais denso, tá? Então, sim, vocês vão ouvir falar a respeito de todos esses transtornos mentais, doenças psiquiátricas, que a pessoa é assim ou assim assado, ou tem esse ou aquele transtorno, porque o cérebro é assim, assim assado. Mas antes do cérebro ser assim, assim assado, teve uma forma com a qual a pessoa se relacionou com as situações que aconteceram na vida dela, que fez com que ela entrasse num processo, talvez de defesa, talvez de sobrevivência, e que fizesse com que o corpo passasse a funcionar daquela forma, cristalizando ali, possivelmente trazendo na possibilidade de um exame de imagem ou de um exame de substâncias, determinados registros que são coincidentes para todo mundo que passa pela mesma situação.
porque corpo físico, apesar de ter suas peculiaridades, corpo físico é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo sistema esquelético, todo mundo tem o mesmo sistema ósseo, todo mundo tem os mesmos órgãos, todo mundo tem 2 olhos, um nariz e uma boca, com 2 narinas, 2 ouvidos, todo mundo tem 2 mãos, 2 pés, 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça e um pescoço, salvo exceções, né? Mas a princípio o corpo físico é o mesmo, o funcionamento é o mesmo, é uma máquina. O que vai determinar como que você vai usar essa máquina ou não é quem está operando a máquina, que é você. Entendem? Por que vem do plano sutil para o mais denso? E claro, cada área de conhecimento vai trazer a sua verdade. Aqui a gente está falando a respeito de um ponto de vista quântico, que é por onde a gente trabalha, tá? Não significa que seja a verdade absoluta, significa que é aquilo que funciona pra gente. Mas então, o que implica, né, você vivenciar, você existir, você atuar na sua vida a partir desse registro de medo, insegurança, incerteza e dúvida? Isso implica que você não vai conseguir sair do lugar. Porque, como eu comecei falando, nós seres humanos não somos uma máquina de caça. Tampouco temos ferramentas de defesa. A nossa única defesa é estagnar ou fugir. E mesmo assim, pensando lá nos primórdios, né? Se você vai, por exemplo, fugir, não consigo nem trazer assim uma possibilidade de um animal que possa atacar e que corra menos do que a gente, né? Sei lá, de uma tartaruga, né? Tartaruga também morde. Um cágado, por exemplo, um jabuti, eles mordem, né? A minha sobrinha tinha um monte de jabuti, tinha um deles lá que era bem revoltado, vamos colocar assim. Não podia chegar ninguém em casa que ele vinha se aproximando assim naquela velocidade, né? Até que ele chegava perto e abocanhava o nosso pé. Se você ficasse ali meio desatento, você levava uma mordida. Mas não é um animal que vai correr atrás de você. Você vê ele vindo na sua direção, você consegue fugir, né? Com a velocidade do ser humano, porque o jabuti corre bem menos do que um ser humano. Mas, por exemplo, numa disputa com um guepardo, por exemplo, com uma onça pintada, com um leão, com um tigre, não tem como. Primeiro que você não corre mais do que eles. E vamos supor que você esteja numa vantagem bem mais à frente. Ele vai te alcançar de qualquer forma. Você vai pular no rio, ele pula atrás. Você vai subir numa árvore, ele sobe atrás. Então, numa situação de disputa desse tipo, você já virou almoço. A menos que ele desista. É a única chance que você tem, né? E alguns animais, eles têm o processo de tanatose, né? Diante de uma situação de risco, eles se fingem de morto, como o gambá, por exemplo, que a gente tem na fauna brasileira. Diante da situação de risco, ele paralisa e se finge de morto. O ser humano, como a gente está assim, desconectado da natureza e a gente não tem grandes defesas naturais, a gente já não sabe mais qual é o nosso processo de defesa. Se é fugir, se é enfrentar ou se é fingir de morto. E diante dessa incerteza, que também é uma dúvida, que também traz insegurança e que ativa o medo, a gente muitas vezes paralisa. E eu não estou falando paralisar ou atuar diante de situações de risco, porque isso seria o natural, isso seria o normal. Diante de uma situação de risco, você ativar todo o seu sistema e tentar encontrar qual é o melhor caminho para se defender dentro daquela situação, né? Por exemplo, num assalto, né? Que infelizmente é o risco comum que a gente recebe hoje em dia. Algumas pessoas reagem, algumas pessoas ficam quietas, se fingem de morta e deixam acontecer tudo. Outras pessoas tentam fugir. Nem uma dessas situações é totalmente segura, garante totalmente um desfecho aí que garanta a sua sobrevivência, mas é o que a gente tenta fazer. O problema é que quando as pessoas estão funcionando dentro de um registro de dúvida, de insegurança, de incerteza e de medo,
elas olham para o mundo através dessas lentes, de que o mundo é um lugar perigoso, de que existe insegurança constante, de que tudo é incerto e o tempo todo eu tenho dúvidas sobre o que eu devo ou não fazer. E aí as pessoas passam a se relacionar a partir desses registros com qualquer situação que se apresente a elas. Por exemplo, vamos viajar final de semana, tá fazendo um sol bacana, né? Vamos, sei lá, pegar um ônibus, pegar um carro, chamar um Uber, contratar um motorista ou convidar aquele amigo que tem carro, né? E vamos todo mundo para a praia, a gente vai num dia, volta no outro, acampa na praia ou aluga um quarto em algum lugar todo mundo junto para não pesar para ninguém. E vamos passear na praia, né? Olha que programa bacana, que delícia, né? Qualquer pessoa olha para isso e fala, nossa, que legal, eu quero ir também. Mas a pessoa que atua dentro de um processo de dúvida, de insegurança, de incerteza e de medo, ela não vai olhar para a parte bacana do passeio. Ela vai olhar para todas as possibilidades de dar errado. De sofrer um acidente no caminho, de chegar lá e não ter lugar para dormir, ou da comida não ser boa, ou de possivelmente chegar lá o tempo mudar e começar a chover. Enfim, ela vai trazer sempre uma percepção da insegurança, da dúvida, da incerteza de que aquilo realmente vai dar certo. E aí vai ativar um medo de tomar uma decisão, de dizer sim, vamos, vai ser legal. Sempre vai estar fazendo as coisas com o pé atrás ou se impedindo de fazer, porque ela não vai conseguir tomar essa decisão. Sempre vai ser aquela coisa assim que antes de responder vai passar 1000 coisas na cabeça dela, vai passar 1000 situações possíveis de dar errado, vai passar 1000 situações possíveis da situação não ser uma situação segura, vai vir o medo de será que eu estou tomando a decisão certa, será que eu não estou tomando a decisão certa, e para ela conseguir tomar uma decisão vai ser angustiante, vai ser um peso, porque algo dentro dela está querendo dizer sim, mas todas essas travas impedem ela de se jogar na situação, de dizer sim para uma coisa que é simples. E, gente, isso é como correntes que prendem seus pés. Sabe esses filmes que a gente vê aí medievais, que as pessoas ficavam presas com 2 correntes unindo as 2 pernas, aliás, uma corrente unindo as 2 pernas, uma corrente unindo os 2 braços, e junto com essa corrente que estava unindo a perna, tinha outra corrente carregando uma bola de ferro gigante. É assim que uma pessoa que está dentro desse registro de dúvida, insegurança, incerteza e medo atua. Ela vive presa, ela vive carregando correntes, arrastando bolas de metal presas nessas correntes, porque ela quer ir para a vida, ela quer fazer a vida dela acontecer, ela quer realmente fazer as coisas boas da vida, ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela quer viajar, ela quer ser uma boa profissional, ela quer ser um bom estudante, ela quer ser um bom amigo, mas essas travas todas impedem ela de seguir em frente. E eu falo isso com convicção do que eu estou falando, porque eu vivi todas essas travas. Durante muito tempo da minha vida eu não conseguia decidir nada, eu deixei de fazer muitas coisas que eu queria por causa de uma insegurança, de uma dúvida, de uma incerteza ou de um medo, que eu não sabia nem de onde vinha. E é angustiante, é muito triste, porque você entra em conflito consigo mesmo o tempo todo. E isso reverbera no corpo, isso traz efeitos físicos, tá? Então, assim, quando alguém chega para você e traz todas essas possibilidades, todos esses medos, todas essas incertezas, todas essas dúvidas, ou fica falando, ai, mas e se acontecer isso? Ah, mas e se acontecer aquilo? E sempre com aquele posicionamento que parece que está sempre assustado com tudo, sejam compassivos, tá? Porque é muito difícil estar nessa posição. É muito difícil você viver dentro desse registro. E quando isso se torna um processo mais pesado, né, que aí realmente desenvolve um transtorno
emocional, um transtorno psiquiátrico, né, como uma síndrome do pânico ou crises de ansiedade generalizadas, gente, é sufocante. É sufocante. Eu não cheguei nesse nível, graças a Deus, mas eu já convivi com muitas pessoas que passaram por isso. E é algo realmente assustador. Quem está de fora olha aquilo e não entende, não consegue compreender. Mas quem está vivenciando aquilo é realmente algo assustador. A vida da pessoa, ela vai se fechando, se fechando, se fechando, até que ela fica restrita a poucas situações. E ela vai se virando dentro dessas possibilidades do jeito que ela consegue. E não é porque ela não se esforça para sair disso. Porque para quem está de fora, a gente olha e fala, mas faz um esforço, né? Sai de dentro de casa, vai até a padaria da esquina. É tão pertinho. Eu vou junto com você. A gente acha que é fácil assim. Não é. A pessoa abre a porta e ela não consegue sair. É como se tivesse um muro de concreto diante dela que ela não conseguisse ultrapassar. O corpo falha, as pernas falham, a respiração falha, os batimentos cardíacos falham. É muito triste você visualizar isso. E você se sente, para quem está de fora, completamente, perdi a palavra, impotente. Você se sente completamente impotente, porque não tem nada que você faça que possa fazer com que aquela pessoa saia daquele âmbito que ela se restringiu. Entende? E você acha que ajudar é você tirar a pessoa dali, quando na verdade não é. É você respeitar o momento dela, respeitar o processo dela, talvez tentar dar uma escuta consciente para aquilo que ela está trazendo, porque muitas vezes nem ela mesma sabe o que levou ela a chegar até esse ponto. Mas você pode ouvir, por exemplo, como que ela se sente. Os momentos que ela está mal, que ela está em crise, que ela tem vontade de falar com alguém, ela não vai falar, eu sou assim, eu tenho isso por causa disso que aconteceu na minha vida. Ela não vai ter essa consciência, mas ela vai ter a consciência de como ela está se sentindo. E talvez o simples ato de falar como ela está se sentindo naquele momento e saber que tem alguém que pode escutar ela, já é o suficiente para diminuir um pouco da angústia que ela está vivenciando naquele momento. Ou se é uma pessoa que não quer falar, que não gosta de falar, quer só ficar quieta no canto dela, fica quieta no canto dela com ela. Tem uma tirinha que eu gosto muito, sempre aparece no Instagram para mim, que é um rapaz deitado numa cama, é de desenho, tá, gente? E aí vem o gato dele, pula em cima dele na cama e fala, o que aconteceu, por que você tá aí deitado? Aí o cara fala pra ele, não tô bem, eu só tô querendo ficar sozinho. Aí o gato deita em cima dele e fala, então vamos ficar sozinhos juntos, né? É disso que se trata, é você estar ali disponível para esses momentos. Porque às vezes a pessoa não quer falar, às vezes a pessoa não quer ouvir, às vezes a pessoa não quer conselho, ela só quer acolhimento. Aliás, nesses momentos ela só precisa de acolhimento. E às vezes o acolhimento não é algo extraordinário que você vai fazer. Não é você pegar no colo, não é você tirar ela de dentro daquele registro, não é você solucionar todos os problemas da vida dela. O acolhimento é simplesmente estar ali disponível, da forma que a pessoa precisa, não da forma que você acha que ela precisa. Então, se o que você precisa agora é ficar quieto no canto, ok, eu vou ficar quieto no canto aqui junto com você, mas você sabe que eu tô aqui. O que você precisa agora é de um copo de leite morno para te acalmar? Eu vou trazer um copo de leite morno para te acalmar. O que você precisa agora é tentar se levantar e sair? Eu tô aqui para levantar e sair junto com você, até onde você conseguir ir. O que você precisa falar sobre como você está sentindo? Eu tô aqui para escutar o que você está sentindo. Não é fácil se colocar nesse papel, como também não é fácil estar do outro lado, passando por tudo isso. Mas juntos, com disposição, com amor, com respeito, a gente consegue. Dando a mão um para o outro, a gente chega mais longe do que indo sozinho. E talvez essa disponibilidade
seja aquilo que essa pessoa esteja precisando para tentar sair desse ponto, para tentar trazer outras possibilidades, até mesmo para tentar buscar um tratamento que seja mais adequado, se ela já não estiver num tratamento, ok? Eu sei que eu tô falando aqui com muitas pessoas que talvez conheçam pessoas nessa situação, que talvez já tenham vivido essa situação e que ou são ou têm a vontade de ser terapeutas. Por isso é tão importante esse olhar. Porque eu estava refletindo a respeito disso hoje. Eu não posso falar a respeito de todas as universidades. Mas na faculdade que eu fiz, a gente não tinha essa percepção de que o psicólogo é aquele que vai até um determinado ponto e depois o caminho é do outro. A gente tinha uma percepção equivocada de que a gente tinha a resposta para tudo, de que a gente podia ajudar todo mundo. Não sei se isso vem do ego dos professores ou se vinha do ego da própria constituição da instituição em si, se era uma questão institucional, se era uma questão pessoal ali de cada um que estava dando aula, ou se é realmente uma questão do curso em si, de maneira geral, que também não posso dizer se isso já mudou atualmente ou não, porque já tem um tempinho aí que eu tô formada, né? Então, essa percepção de respeito ao outro, dentro daquilo que o outro necessita, a gente não tinha muito. A gente tinha o quê? Eu tenho conhecimento disso, eu sei como resolver essa e essa situação, a pessoa chega para mim, eu vou resolver. Mas eu não paro para ouvir o que a pessoa realmente quer. Se é realmente aquele tipo de resolução que ela precisa. E aí, uma coisa que eu sempre questionei também é que os alunos saíam da faculdade e qualquer pessoa que sentasse para conversar com eles, eles já traziam respostas, como se estivesse constantemente fazendo análise de todo mundo. E assim, primeiro que eu pensava assim, cara, eu tô fazendo uma faculdade para ter uma profissão e que essa ação de sentar, conversar, ouvir, dar uma escuta, fazer uma análise e talvez trazer um retorno, vai ser o meu ganha-pão. Por que eu vou fazer isso de graça, né? Por que eu vou gastar a minha energia mental analisando todo mundo que chega para conversar comigo sem tá ali num processo profissional. Primeiro que essa pessoa vai ouvir o que eu tenho a dizer, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, ou ela vai entrar num processo de defesa e o que eu disser para ela vai usar contra mim de alguma forma e vai desvalidar todo o meu conhecimento, todo o meu trabalho. Então eu me questionava a respeito disso e eu vi depois que isso era uma imaturidade dos alunos em si e uma falta de orientação direcionada, mais firme da própria faculdade. E gente, isso causava muita confusão, vocês não têm ideia. Eu via coisas assim absurdas. E aí a gente sai da faculdade formado e vai para o consultório. Sem experiência, sem essa percepção, sem essa maturidade, achando que tem a resposta para todas as perguntas e que você tem a obrigação de levar a resposta para o outro, de que você tem a obrigação de dar a solução para os problemas do outro. E graças a Deus, dentro da faculdade, eu me direcionei, eu me orientei pelo caminho da psicanálise. E a psicanálise, ela sempre me ensinou isso, que eu não tenho que dar resposta para ninguém, que a pessoa tem que trazer a própria resposta. E por isso o processo de análise não é um processo tão rápido, é um processo que às vezes leva bastante tempo, porque até a pessoa encontrar a própria resposta a partir de toda a repetição de discurso que ela traz toda semana, isso leva um pouquinho de tempo. E não adianta eu falar para ele, meu filho, você tá assim, assim, assado por causa disso, disso, disso.
Pode até fazer sentido na hora, mas depois de um tempo pode ser que ele volte no mesmo padrão de repetição ou abandone a análise, né? O que é mais comum. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Comecei a aprender na psicanálise, mas eu reforcei esse aprendizado a partir das terapias quânticas, né? Principalmente com a TQA. Dessa coisa de o caminho do outro é do outro. Você não tem que se responsabilizar por salvar ninguém. Você se coloca à disposição para auxiliar na caminhada. Mas o caminho é de cada um. Ninguém pode fazer o caminho do outro pelo outro. Você não pode pegar ninguém no colo e carregar. Você pode oferecer recursos para que essa pessoa caminhe o seu próprio caminho. E aí as pessoas vêm para o atendimento, muitas vezes achando que as técnicas terapêuticas, não estou falando só da TQA não, estou falando de todas as técnicas terapêuticas, de que elas são fórmulas mágicas, de que vai passar pelo processo terapêutico e a vida vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia. E aí quando vê que não é assim, ou acha que não encontrou a terapia certa, ou acha que não encontrou o terapeuta certo, ou acha que aquela técnica não tem validade, não funciona. Mas o que a pessoa trouxe verdadeiramente para a sua vida e começou verdadeiramente a mudar de forma consciente? Ela começou a dar o primeiro passo na jornada dela em direção à mudança? Ou ela ficou parada, acomodada, esperando cair do céu? Porque nós seres humanos, a gente tem essa percepção, né, de que vai cair do céu. Mesmo que inconscientemente a gente tem essa percepção. Porque a gente foi programado para acreditar que o outro tem a resposta. A gente foi programado para acreditar que o poder está no outro, não dentro da gente. E quando a gente acredita que o poder está no outro, que o outro tem a resposta, que o outro sabe mais do que eu sei, que o outro sabe o que é melhor para mim, né? Tiraram o poder da gente, colocaram em instituições, em cargos específicos, enfim, não vou nem aprofundar nessa questão, mas fato é, tiraram o poder de dentro da gente e colocaram no exterior. Inconscientemente a gente busca essa resposta no exterior. Só que quando a gente vive nessa percepção de que a resposta está no exterior, de que só o poder está no outro, não em mim, que eu não sou capaz de nada, você ativa a dúvida, você ativa a insegurança, você ativa a incerteza, você ativa o medo. E aí você passa a buscar no meio social, principalmente nas relações mais próximas, a validação de tudo que você faz. E muitas vezes você se impede de fazer com medo do julgamento que vai vir de fora. Então essas travas de dúvida, insegurança, incerteza e medo, elas são travas que te paralisam, te congelam, te cristalizam na vida, te impedem de viver a sua vida. Pessoas que estão com foco nesse nível de consciência geralmente vivem situações de marasmo e as questões associadas à vida ficam, na maioria das vezes, completamente paralisadas. Não caminham e nem evoluem de forma alguma. Por maior a capacidade que elas tenham de fazer qualquer coisa, por maior que seja a sua inteligência, por maior que seja a sua capacidade técnica, por maior que seja o seu conhecimento, elas se impedem de caminhar. E aí as pessoas olham de fora e falam, nossa, é um talento desperdiçado. Mas é um talento que a pessoa muitas vezes não sabe que tem, ou até percebe que tem, mas não acredita que é o suficiente. Acredita que sempre tem alguém melhor do que ela. E que se tem alguém melhor do que ela não é capaz de fazer. Então, gente, vivenciar essas travas emocionais, atuar na vida a partir desse parâmetro, te impede verdadeiramente de viver a vida que você tem para viver, de ser tudo que você nasceu para ser, de revelar a sua melhor versão. Porque você fica paralisado
nesse ciclo constante de dúvida, de insegurança, de incerteza e, consequentemente, de medo. E aí você começa a ter medo de tudo. E aí você começa a olhar para o mundo como algo que vai estar sempre pronto para te atacar. E aí você começa a se defender de tudo. Você começa a se ocultar das situações para que você não tenha que viver essa angústia. E a angústia vai crescendo cada vez mais porque você precisa fazer as coisas e você não consegue mais fazer. E você vai se fechando, se fechando, se fechando, se prendendo dentro de si mesmo. E as travas de dúvida, incerteza, insegurança e medo, elas bloqueiam o primeiro chakra, que é o chakra de conexão com a energia magnética da Terra, com toda essa energia, com toda essa força que te sustenta nessa vida, que traz toda a energia de sobrevivência. Você ativa esse instinto de sobrevivência de uma maneira muito forte e negativa. E aí, via de regra, essas pessoas vão ter problemas de pernas, pés, sistema músculo-esquelético, problemas de visão, dores de cabeça, porque o primeiro chakra ele se correlaciona com o sexto. E aí vem também a questão dos transtornos mentais. E o que é o sexto chakra? O sexto chakra é o nosso centro de comando. Se o sexto chakra está desarmonizado, bloqueado, hipoativo ou hiperativo, qualquer nível que seja, ele vai desarmonizar todos os demais chakras. Quem já assistiu outras lives aí vai se lembrar, a gente recebe a energia através do sétimo chakra e ela vai descendo para os outros chakras. Vem pura, passou pelo sexto chakra, o sexto chakra está comprometido, cheio de preocupação na cabeça, cheio de caraminhola, vai descer toda desarmonizada, vai desarmonizar tudo. É como você pegar uma água limpa, filtrada, passar ela por um recipiente totalmente sujo e distribuir para outras pessoas beberem. Ela vai estar suja, contaminada. É o mesmo processo. E o primeiro chakra é o chakra que ativa toda a energia para você verdadeiramente se colocar na vida. Se você não tem esse chakra estabilizado, né, harmonizado, equilibrado, você não consegue ter uma base, uma estrutura para você vivenciar a sua vida. Você fica solto, desconexo. Entendem? Então, isso pode ser construído como? Isso pode ser construído, sim, por situações extremas, né? Ou, como eu já falei em outras lives também, ela pode ser construída a partir das observações, das informações que chegam até você e das interpretações que você tira dessas informações ao longo da sua vida. E aí você vai construindo a sua forma de estar no mundo. Sei lá, quando eu era criança eu sofri um acidente de carro muito grave, perdi muitos familiares no acidente de carro, quase morri. Lembro de cada momento de dor que eu vivenciei, física e emocionalmente. Sim, eu posso crescer com medo de que aconteça de novo. Mas é mais comum, por exemplo, uma criança que cresce num ambiente que a agressividade predomina, ela crescer dentro de um registro de dúvida, de insegurança, de incerteza, de medo. Ou ela crescer num ambiente em que as pessoas que estão ali gerenciando a vida dela, né, pai, mãe, ou quem faz esse papel, já estarem nesse processo de dúvida, de insegurança, de incerteza e de medo. E ela aprende a olhar para o mundo dessa forma. Não aconteceu nenhuma situação drástica. Mas o que ela aprendeu? Que o mundo é perigoso, eu tenho que tomar cuidado porque eu não tenho certeza de nada. Tudo pode ser um risco. Ela vai crescer olhando o mundo dessa forma. Então, quando a gente fala a respeito de causa raiz, gente, não necessariamente é um trauma que existiu. Não necessariamente é uma situação específica. Às vezes é uma conformação da vivência da pessoa. E sim, pode sim ser uma situação específica, que a partir daquela situação ela passou a agir dessa forma.
mas também pode não ser, né? Então aí, para quem é terapeuta que visa buscar a causa raiz, pensem nisso. A gente está em construção o tempo todo. Nós somos moldáveis. Nossos cérebros são decodificadores de todo esse sistema sutil. E ele tem uma plasticidade neuronal aí que faz com que novas sinapses possam ser estabelecidas, novos caminhos possam ser traçados. E isso também vai se reverberar no corpo físico. Então, se o adoecimento vem de um plano sutil para um plano físico, a cura também vem de um plano sutil para um plano físico. E novamente vou reforçar, não estou falando sobre vocês abandonarem tratamentos, abandonarem médicos, abandonarem medicamentos. Estou falando sobre ampliar a possibilidade de olhar para essas questões, para além de uma questão apenas física e material. Ok? Combinado? Beleza. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Eu vi que tinha algumas coisas escritas, mas se eu paro para ler, eu perco o raciocínio. Desculpa. Bom dia, Júlia. Juliana, desculpa. A Juju, falando lá de Miami. Tem um livro de um antropólogo, Robert Sapolsky, que chama Por que as zebras não têm úlcera, que fala desse mecanismo de luta e fuga no ser humano. Constante perigo gera doenças, exatamente. Eu não conheço esse autor, Juliana, mas deve ser bem interessante. Anotem aí, gente, para quem quiser. Por que as zebras não têm úlcera, de Robert Sapolsky. Betina, bicho preguiça, deve ser a tanatose, né? Eu acho que o bicho preguiça também faz. Ah, não, dele correr atrás de você. É, realmente, dá pra gente fugir perfeitamente de um bicho preguiça, porque primeiro que ele não tem uma mobilidade muito boa no solo, né? Ele se locomove mais através das árvores. E mesmo assim aquela coisa, né, bem zen. Mas vocês já viram as garras que o bicho preguiça tem, né? É bonitinho, é fofinho, tem aquele bração lindo, dá vontade de abraçar, mas aquelas garras são capazes de destroçar facilmente. Então, assim, mesmo esses têm suas defesas e nós não temos. Atualmente, só o meu terapeuta é essa pessoa. Beth, infelizmente, quando a gente passa por uma situação assim difícil, principalmente quando se trata de emoções, de sentimentos e até mesmo de transtornos mentais, né? As pessoas à nossa volta, elas tendem a se afastar, porque elas não sabem como lidar com isso. E isso, de alguma forma, ressoa dentro delas. De alguma forma ativa alguma parte negativa dentro delas que elas também não querem olhar. Dentro da psicologia a gente falava que todo membro de uma família que adoece, ele é o bode expiatório de todos os problemas que existem naquela família, né? Não no sistema familiar em si, também no sistema familiar, quando a gente traz um olhar mais amplo, mas da forma como aquelas pessoas daquela família se colocam na vida. E isso vai passando na convivência. E aí, infelizmente, a tendência é que as pessoas se afastem porque elas não sabem lidar com isso, elas não querem olhar para isso. E a única pessoa que sobra realmente são os terapeutas, né? E quando você consegue encontrar com quem você se sinta bem, com quem você realmente se sinta acolhido nas suas questões, isso é muito bom. Vivi, às vezes ainda vivo essa situação. Heloísa, é o que eu sempre falo assim para os meus partilhantes, eu trago isso para mim também. Que a gente passa uma vida inteira atuando de uma determinada maneira. A partir do momento que a gente toma consciência e começa a fazer um movimento de mudança,
isso tem que ser constante. A gente precisa estar constantemente consciente do nosso estar na vida, da nossa atuação diante da vida, porque retomar a um caminho que já está facilitado, a um padrão que já foi estabelecido, é muito mais fácil do que você fazer um caminho diferente, porque você vai abrindo, igual abrir floresta no facão, você vai igual abrir trilha na floresta no facão. Você vai andando e tendo que desbastar ali o mato para ter um caminho para você passar, quando do lado já tem um caminho pronto. Só que esse caminho pronto, você viu que não funciona mais. Você viu que está te trazendo prejuízos. E aí precisa abrir um novo caminho. Mas para abrir esse novo caminho, precisa ser persistente, precisa ser perseverante, precisa estar autoconsciente o tempo todo. Para se perceber nas relações, nas situações, e a cada nova oportunidade fazer um pouquinho que seja diferente. Um pouquinho que você conseguir fazer diferente já é um grande passo que você está dando em direção a uma nova possibilidade de construção, a uma nova possibilidade de estar no mundo. Não vai ser da noite para o dia. A gente não deixa hábitos antigos para criar novos hábitos num passe de mágica. E é disso que eu falo quando eu digo que nenhuma terapia funciona dessa forma. Nenhuma terapia vai fazer mágica na vida de ninguém. Ela pode te dar recursos, ela pode te dar parâmetros, te trazer situações à consciência para que você possa fazer essa mudança, mas a mudança é sua. Porque a cada nova situação, você precisa estar presente, num estado de presença autoconsciente, para perceber, estou indo pelo mesmo caminho. Escolho conscientemente fazer um pouco diferente, mesmo que nesse momento essa escolha me traga uma certa angústia, mas eu sei de onde essa angústia vem. Então eu vou lidar com isso para que eu consiga fazer uma nova possibilidade de construção. E isso ninguém pode fazer por você. Você não vai ter uma pessoa do seu lado 24 horas por dia, dentro da sua mente, sentindo o que você está sentindo, pensando o que você está pensando, para tomar a decisão por você. E muitas vezes, quando a gente está nesses registros de dúvida, insegurança, incerteza e medo, a gente joga na mão do outro as responsabilidades das decisões. Porque primeiro a gente fica com medo do julgamento. Se eu tomar a decisão errada, se eu fizer a escolha errada, a pessoa que está envolvida na situação, ela pode não gostar, ela pode ficar brava, ela pode ficar decepcionada, ela pode deixar de gostar de mim. A mente infantil pensa dessa forma. E segundo, que se é tão difícil para mim tomar essa decisão por medo do julgamento do outro, eu prefiro que o outro me diga o que ele quer, que aí eu decido de acordo com o que ele quer. E aí a decisão não é minha. E aí a gente cai no quê? Autodesvalorização, porque você não valoriza o seu conhecimento, a sua capacidade, o seu desejo, a sua condição de tomar atitudes e decisões. Vitimismo, porque se não der certo, eu decidi, mas eu decidi baseado no que o outro me falou, então a culpa não é minha, eu sou vítima, né? E essa constante angústia. Qual vai ser a próxima decisão que eu preciso tomar e que eu não vou ter ninguém para decidir por mim? Porque isso acontece constantemente na nossa vida. Entende? Então, e os processos de autossabotagem também, né? Porque se o poder está na mão do outro, eu não tenho poder nenhum. Então, cada vez que eu chego perto de fazer alguma coisa boa, algo acontece, né? Para que eu não faça. Eu sei bem o que é isso, pois sofro com muita ansiedade generalizada. Então, é bem difícil, né, Betina? Muita gratidão, eu precisava ouvir essas orientações. Gratidão a minha, Márcia. Tudo sincrônico. Você está aqui porque realmente era o momento. E eu falei o que eu falei porque realmente era o momento. Suas palavras traz cura para a alma e direção. Muito obrigada. Ai, que bom, Lília. Fico feliz de poder contribuir com o mínimo que seja. Mas se deu algum insight, alguma percepção que possa te ajudar num caminho mais saudável, já valeu a pena estar aqui hoje, tá?
Ok, gente, não tem mais dúvidas. Vamos reforçar nosso acordo de convivência aqui das manhãs de quinta-feira, para quem está chegando hoje, ou para quem já assiste toda semana, para a gente ter certeza e garantia de que está todo mundo ciente. Essa é uma live ao vivo, toda live ao vivo aqui no canal do Instagram. Assim que termina, a gente precisa salvar para ela poder ficar disponível para que outras pessoas possam assistir. E dentro desse processo não é possível fazer nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de edição. Portanto, tudo que acontece nessa live ao vivo fica salvo para que outras pessoas possam assistir. Então, no momento que eu faço os atendimentos, esse atendimento também fica salvo. Eu não tenho como parar de gravar, eu não tenho como fazer edição disso posteriormente, antes de salvar no canal para outras pessoas assistirem. Então, por favor, quem deseja um atendimento ao vivo hoje e esteja de acordo com estes parâmetros de que vai ficar salvo para que outras pessoas possam assistir, seja o momento que quiser e que depois vai subir para o YouTube para outras pessoas também assistirem, coloca aí que eu quero, que eu vejo como que está o campo energético, qual a frequência de acordo com a escala Hawkins, para trazer aí uma possível orientação para vocês. Lembrando que vai ficar salvo, eu não tenho como se diz, eu não tenho como fazer edição disso. Fechou aqui, já vai ser salvo sem possibilidade de corte, ok? Vamos ver aqui. Betina foi a primeira que colocou. Vamos chamar a Betina. Enviei o convite aí para você, Betina. Vamos ver se ela consegue entrar. Ótimo. Olá. Olá, deixa eu ver como é que vira aqui, meu Tem Deus. duas setinhas assim, uma para baixo e uma para cima. É só clicar que ela vira a câmera. Olá, tudo bem? Consegui, Nádia. Oi, tudo bom, Nádia? Que bom assistir suas aulas. Nossa, adoro. Só perco quando eu esqueço, assim, aí eu fico me cobrando. Não, não se cobre. Perdeu, esqueceu, seja por qual motivo for, fica salvo, assiste depois. Se permita viver o que você precisa viver, só isso. Qual o nome Tá completo? bom. Elizabeth Pimentel Lima. É com S ou com Z, Elizabeth? Z e TH. Elizabeth Pimentel Lima. Lima. Qual a data de nascimento? 26/8/1958. Ok, vamos ver como é que está seu campo energético. Opa, bati a mão aqui. Ó, o campo energético está totalmente limpo, Elizabeth. Muito bom. Não tem nenhuma Oba. interferência. Vamos ver a sua calibração como que tá.
Ó, a maior parte do tempo, você está calibrando no nível da razão, que é um nível assim bem alto, que é o nível que eu costumo falar que a terapia leva a pessoa até esse nível. Desse nível em diante é um trabalho interno. Eu vou ler para você o que é o nível da razão. Tá. Ai, que bom. Tá ótimo. Aqui, ó, nível da razão. Nível de energia 400, 10 elevado a 400, tá? A inteligência e racionalidade se elevam para a primeira linha quando o sentimentalismo dos níveis baixos é transcendido, ou seja, os padrões emocionais e sentimentais dos níveis mais baixos está sendo transcendido por uma expansão de consciência. A razão é capaz de lidar com uma grande e complexa quantidade de informações, tomar decisões rápidas e corretas, compreender a complexidade dos relacionamentos, gradações e distinções, e ser um especialista em manipular símbolos como conceitos abstratos, que se tornam incrivelmente importantes. Esse é o nível da ciência, da medicina e, de modo geral, é o aumento da capacidade de conceitualização e compreensão. Conhecimento e educação são vistos como capital. Entendimento e informação são as ferramentas principais da realização, que é a característica do nível dos 400. Esse é o nível dos ganhadores do Prêmio Nobel, grandes estadistas e juízes da Suprema Corte. Einstein, Freud e muitos grandes pensadores da história calibravam nesse nível. Os autores do Great Books of the Western World, grandes livros do mundo ocidental, calibram nesse nível. As deficiências desse nível são a incapacidade de distinguir claramente a diferença entre símbolos e o que eles representam, bem como a confusão entre o mundo objetivo e subjetivo que limita a interpretação de causalidade. Nesse nível, é fácil perder de vista a floresta para ficar olhando apenas as árvores, por se tornar apaixonado por conceitos e teorias, terminando no intelectualismo e perdendo o ponto essencial. Ponto, tá? Intelectualizar pode se tornar um fim em si mesmo. A razão é limitada na medida em que não oferece a capacidade de discernimento da essência ou do ponto crítico de uma questão complexa, e isso geralmente ignora o contexto. A razão em si não proporciona um guia para a verdade. Ela produz grandes quantidades de informações e documentações, mas falta a ela a capacidade de resolver discrepâncias nas informações e conclusões. Todos os argumentos parecem convincentes por conta própria. Embora a razão seja altamente efetiva em um mundo técnico, onde as metodologias e a lógica dominam, a razão por si só, paradoxalmente, é o maior bloqueio para alcançar níveis de consciência mais altos. Transcender esse nível é relativamente incomum. Apenas 4% da população mundial o faz. 4% da população mundial por conta própria, tá? As pessoas que acessam um processo de terapia e se tornam autoconscientes conseguem fazer essa transição fora desses 4% da pesquisa, ok? Como tudo no mundo tem polaridades, esses estados de energia também. O nível da razão, você atua dentro dele a maior parte do tempo. O que não quer dizer que você não tenha mais padrões negativos, sentimentos negativos, momentos em que a vibração baixe. Da mesma forma que não tenha momentos em que a vibração se eleve além desse nível. Mas a maior parte do tempo é isso que está regendo a sua forma de olhar para o mundo. E ao mesmo tempo que te traz essa possibilidade de uma expansão de consciência, de olhar outras possibilidades, de trabalhar com diversas informações, de fazer um processo de abstração mais consistente, ela também te convida a ficar muito no mental. O que a gente chamava dentro da faculdade de masturbação mental. Ficar só pensando por pensar, porque é divertido fazer essas conexões, essas relações e desenvolver o raciocínio e tal, e você acaba se fechando dentro disso, ao invés de olhar o objetivo final, que isso, na verdade, seria uma ferramenta para alcançar o objetivo final. E aí você se perde no caminho, ao invés de
buscar a Minha mente. cabeça, eu não paro, o pensamento meu não para, Nádia. Nossa Senhora. Faz parte. Então, Às vezes se assim, torna até cansativo. é cansativo. E o cansaço mental é muito difícil de você dar conta dele, de liberar. E tem uma parte aqui que fala que a razão, ela não é um bom instrumento para você alcançar a verdade, porque a verdade vem do seu coração, não da sua mente. Ela vem através do sentir e não do processo de racionalização. E a nossa sociedade, ela é atravessada por um ponto de vista cartesiano, né? Eu penso, logo existo. Então, a tendência da gente se prender na racionalização é muito grande. Por isso é difícil fazer essa passagem para o nível do amor, que é o nível que vem logo em seguida, mas não é impossível. É isso que eu quero. Então, aí você É precisa isso. liberar esses padrões cada vez mais, se perceber cada vez mais e abrir a possibilidade para você sentir. O que, que o meu corpo está me dizendo? O que, que o meu coração está me dizendo? Para além do que a minha mente está me dizendo. Porque entrar no nível do amor requer que muitas vezes você ouça essa voz interna e tome decisão a partir dela, mesmo que essa decisão, aos olhos racionais, seja completamente sem lógica. Porque o amor não tem lógica. A razão tem lógica, o amor não. Entendeu? E assim, Entendi. não é fácil fazer essa transposição, porque, como eu falei, é muito sedutora. A nossa sociedade reconhece pessoas que são mentalmente inteligentes, racionalmente inteligentes. É a isso que a gente dá valor. Por outro lado, as pessoas que tomam decisões que aparentemente parecem ilógicas, né? Sem lógica nenhuma e que, no final das contas, era aquilo mesmo, mas ninguém sabe por quê, nem como, elas são tidas como loucas. Então é difícil a gente sair de um parâmetro para o outro, mas não é impossível. Se conecta com a sua essência, deixa o exterior no exterior, que você começa a se perceber, a se sentir e trazer essa possibilidade de ampliação, tá? Dessa vazão, né, Nádia? É, Dessa vazão para o amor. Ai, exatamente. eu Mas tô parabéns, lutando você para está num isso. nível ótimo, tá? Tá lindo. Obrigada, Nádia. Adoro assistir você todas as quintas, Gratidão, viu? querido. Gratidão minha. Tchau. Tchau. Viu, gente? Tudo é possível. Eu lembro a primeira vez que eu atendi a Betina aqui no canal, ela estava com uma frequência bem baixa, ela não estava nesse nível. E olha o quanto ela cresceu, né? Então, assim, é possível, tomando consciência, estando autoconsciente, tomando consciência dessas travas, do que acontece na vida. E isso passa, sim, por acessar conhecimentos, como esses que eu trago para vocês, como o conhecimento que o professor Eric deixou nas lives no canal do YouTube, como as entrevistas que a Patrícia traz, que também traz muitas possibilidades. Tudo está aqui nesse livro Despertar, Destravar e Saltar, que o professor Eric escreveu antes de fazer a passagem dele. E acessar essas possibilidades a partir do conhecimento, transformando em autoconhecimento e estando presente e consciente para você decidir fazer diferente, você consegue, de pouquinho em pouquinho, ir ampliando. Né? E chegar aí nesse nível de 10 elevado a 400, 10 elevado a 500, tem gente que vai até mais, tá? Não é impossível. Fácil não é. Exige um esforço, e esse esforço tem que ser constante e perseverante. Igual ir para academia, perder peso ou ganhar massa muscular. Você não vai malhar um dia, no dia seguinte está, né, com shape, como o pessoal de academia costuma dizer. É paulatinamente, é dia após dia, e os primeiros dias não são fáceis, são bem difíceis, desafiadores, porque dói, é incômodo, né? É complicado, não é tão fácil, mas existe a possibilidade, se existe a possibilidade, todo mundo é capaz de caminhar, ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente poder fechar. Não. Então, gente, fiquem na paz e na luz. Até quinta-feira que vem a gente se encontra novamente para dar continuidade a esse tema das travas. Tem um ditado que diz: você quer ter razão ou ser feliz? Exatamente, Betina, é isso. Quer ter razão ou quer ser feliz? Às vezes é melhor a gente abrir mão da razão para ser feliz, né? Eu falei isso com a minha prima hoje. Não tem dinheiro que pague a nossa paz.
Então, às vezes, é melhor você passar por aquela pessoa louca, que fala besteira, ou que não tem razão, que está errada na situação, mas internamente você está em paz, está tudo certo. Isso vale muito mais a pena. Até quinta que vem, gente. Fiquem na paz e na luz.